Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa e verdadeira para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta da semana é muito interessante, muito atual, muito comum. À vista ou a prazo? Óbvio que geralmente a gente prefere pagar a prazo, mas aqui a gente vai ver que é um sintoma. Se a gente quer de verdade, se a gente quer tomar posse de verdade, a gente paga à vista. Não quer dizer se a gente tem como pagar à vista. Quer dizer a gente querer pagar à vista de uma vez só, a gente assumir o todo, o total do que a gente está fazendo. É uma sirá muito curta, a gente está no projeto Likutei Sirot. Esse é o volume 31 de Sirot do Rebbe. A gente está na Parashat Mishpatim, mas nessa época geralmente a gente lê também a parte de Shekalim, que é a doação do Mahatzita Shekel, a doação anual para os Korbanot no Beit HaMikdash, que a gente faz ainda hoje, simbolicamente, como lembrança da época do Beit HaMikdash, que é dar uma meia moeda, né, que é a meia moeda do Shekel. São discursos racísticos do Rebbe de Lubavitch, que a gente está vendo um curto, mas que vai direto ao assunto e é muito fundamental. A parte de Mahatzita Shekel está na Parashat Ketissá, que não é agora, é mais tarde, e fala assim, em Ketissá, Zeitnu, que isso que você vai dar, todo aquele que passar pela contagem, era como era contado também as pessoas, cada um dava uma moeda, uma meia moeda, e se fazia conta de quanto que deu, né? E vezes 2 era o número de pessoas acima, homens acima de uma certa idade, até uma certa idade, que era o censo do povo. E também essa doação é para os Korbanot no Beit HaMikdash. E aí fala que a doação é uma meia moeda, Mahatzita Shekel, de Hatzi, de meia moeda, uma metade. E explica aqui que é um shekel, o shekel é Esrim Gerá, são 20 moedas de Gerá. E essa é a doação para Hashem. No Mishneh Torah, no livro de leis do Rambam Maimonides, nas leis de Shekalim, né, que inclusive da onde que a gente tem a moeda hoje em Israel, que é o shekel, né, o shekel que está ligado com peso, né, mishkal, vem da Torá. O Rambam explica que esse Mahatzita Shekel é uma mitzvah que tem para todas as gerações, que é usada uma meia moeda, não importa em que época que a gente esteja, e não pode ser maior ou menor do que o shekel, o valor é dado uma meia moeda. Hoje a gente se costuma dar porque o dólar tem uma meia moeda de dólar, né? O real não tem, por exemplo, o franco não tem, então a gente costuma dar uma meia moeda de dólar, então varia, não precisa ser um shekel, né? Uma meia moeda de shekel, pode ser uma meia moeda da moeda corrente da época. A mitzvah de dar uma Mahatzita Shekel tem 2 detalhes especiais. Aqui a gente vai direto ao assunto e esse é o principal. Primeiro, a gente dá metade da moeda e tem uma outra coisa que está na mitzvah que a gente dá de uma vez só. Não vai dando aos poucos, não dá uma entrada e depois prestações. A gente dá metade, mas dá de uma vez só. Então a gente aprende que em relação ao Hefza, a moeda, o que a gente está dando, com quem a gente está fazendo a mitzvah, que é o objeto, precisa ser metade. Mahatzita Shekel, metade de uma moeda, e não um shekel completo. Ainda mais que está enfatizado no verso, que não fala para dar 10 gerá. 10 é um número completo, poderia ser 10 gerá, né? Já que depois explica que um shekel é 20 gerá, então meio shekel são 10 gerá. Mas não fala 10 gerá, fala meia moeda, meio shekel, para enfatizar que é uma metade que a gente dá. E assim o Rambam decide para todas as gerações, não importa que moeda, em que país seja, em que época a gente esteja. E isso é uma novidade para todo o assunto do Beit HaMikdash e da Kedushá, de santidade. Porque todo o assunto do Beit HaMikdash precisa ser completo, íntegro. Como, por exemplo, o Klishareta, que é o utensílio com o qual eram feitas as oferendas, ele era santificado justamente quando ele estava completo e cheio. Que é assim que é a mitzvah.
os korbanot, os sacrifícios, com animais sem deficiências, completos, íntegros. Assim como o Cohen, que oferece o korban, também tem que estar íntegro, sem deficiência. E em relação ao segundo ponto, com relação ao maaser, o ato, o Rambam decide que é dado de uma vez só, sem prestações, como seria hoje um pouco e o restante depois. Isso também é uma novidade com relação às outras obrigações de dinheiro, né, como o tzedakah, que você pode dar em parcelas, como tem hoje, né, em dia, no charity. Não precisa dar tudo de uma vez só. O importante é que você dá. Inclusive o Rambam fala para dar uma moeda todo dia, melhor do que dar uma moeda grande uma vez só. É bom ter o hábito de fazer isso, de dar todo dia. Em princípio, essas duas coisas são contraditórias. São contrárias. Por um lado, tem que ser incompleto, do lado tem que ser de uma vez só. A ideia da metade é que a pessoa que dá é incompleta. Para se tornar um shekel hakodesh, uma moeda sagrada, precisa da segunda metade. Uma explicação, o que é a segunda metade? É Hashem. Nós somos uma metade, a outra metade é Hashem. Então a gente reconhece que a gente não é nada sem Hashem. Cada um é uma metade, que é Bechol, como se pode dizer, de Hashem. E o Magid Meze explica, em relação à mitzvah de fazer Shtei Hatzotzrot, né, as trombetas, que é chamado de Hatzotzrot, o Magid diz que é duas Hatzei Tzurot. São duas formas, duas metade de forma. Né? Uma forma somos nós, outra forma é Hashem, como pode-se dizer. No Tânia, no capítulo 2, fala que a gente tem uma alma divina de verdade. Helek Eloká Mimal Mamash, uma alma divina que é parte de Hashem de verdade. Não é separada de Hashem, é uma coisa só. O Mahasita Shekel, essa meia moeda de shekel, enfatiza a revelação da nossa alma divina, que é uma com Hashem, que não é separada de Hashem, é integrada com Hashem. Isso é expresso bem no assunto de Meserut Nefesh, de se entregar totalmente. Essa é a ideia da gente, quando a gente percebe que a gente é metade, a gente se entrega totalmente. Isso vale também para a vida do casal, para o trabalho que a gente faz, para cada assunto, para o estudo que a gente faz, para a mitzvah que a gente faz, é se entregar de verdade. Meserut Nefesh é entrega total, não tem mimimi, não tem mais ou menos, não tem rodeios, sem desculpas, é integral. E isso não vem do conhecimento ou da meditação em Hashem. Isso está ligado com a essência, é algo inexorável, sem nenhum motivo ou lógica. Porque Hashem é um, ilumina e dá vida a cada alma. E quando sentimos que não podemos nos separar de Hashem, a gente liga esse turbo da Meserut Nefesh, entrega total, incondicional, de uma vez só, à vista. Quando percebemos que somos uma metade, então nos dedicamos por inteiro. Essa é a frase principal. É à vista. Quando a gente percebe que estamos incompletos, quando nós percebemos que estamos incompletos, então a gente se entrega totalmente. A gente percebe como a gente vai se completar. E é assim a Meserut Nefesh, o autossacrifício na sua simplicidade, um ponto que está acima da divisão, que é percebido quando a gente tem a quebra, quando se sente metade, quando sente uma falta. Então entrega a alma inteira, como aconteceu isso recentemente, no 7 de outubro, com os reféns, né? A gente se entrega de uma vez só, sem mimimi, como eu falei. Isso tem relação com o que os sábios falam, que Hashem mostrou uma moeda de fogo, mostrou para Moshe, aqui, Kara Itnu, assim você vai entregar. Não é só dar dinheiro, mas é com foco. Foco está ligado com fogo, com coração, com entrega, com o fogo da alma. Hashem quer nossa atenção, dedicação, que seja nos poucos minutos que a gente dedica, mas que seja com exclusividade, sem ficar olhando a cada segundo no celular o que está acontecendo no mundo. O Shema a gente faz com os olhos fechados, sem prestar atenção no que tem em volta, focado em Hashem. A trumata, a doação do Mahasita Shekel, da mesma moeda, é principalmente para os korbanot tzibur, para os sacrifícios dos animais públicos, né, que era para a comunidade inteira, para o povo inteiro. Isso é oferecido durante o ano inteiro. É como é chamada a avodá, o nosso serviço, o nosso trabalho, que também está ligado com a tefilá, que substitui
De um certo modo, hoje em dia, os korbanot, que também a nossa tefilá, a nossa reza, a nossa oração para Hashem, constante, todo dia, também está ligado com essa avodá, com esse trabalho. Que está ligado com o korban, que é a aproximação de kiruv, de karov, aproximação para Hashem. E isso é o fundamento de todo o assunto do nosso serviço. Perceber que somos a metade e se entregar por inteiro. E isso é adocicado quando percebemos que é completo, quando percebemos que somos só uma metade. Ou que somos uma metade total. Então, nos entregamos completamente. A gente vai com tudo, sem prestar contas, sem rodeios, sem cálculos. Se não for por Hashem, não conseguimos nada. Terminando, tem no Yov, o Rebbe traz isso, que fala, Mi Hakdimeni Vashalem, quem me aceita será compensado. Quando a gente percebe que nós somos uma metade de Hashem, a gente recebe o pagamento integral. Então Hashem também paga a vista. Se a gente quer pagar a vista, ele também paga a vista pra gente. Por isso que a gente não deve pechinchar, como a Arizal fala, para cada mitzvah, a gente tem que pagar o preço integral. A gente tem que querer, porque assim Hashem vai tratar a gente também. Com a nossa entrega total à vista, acima das parcelas, mereceremos logo a redenção verdadeira, completa, através do Mashiach Tzidkeinu, que também não virá de modo ordenado e nivelado, parcelado, mas como está na lei, de acordo com o Rambam, que tem no Mishneh Torah, na lei de Teshuvah, En Seligalim Ela B'Teshuvah, que a gente vai ser redimido com a Teshuvah, e já foi prometido na Torá, que logo no final nós faremos a Teshuvah, voltaremos para Hashem com a vista integral, e aí a gente vai ter a nossa Geulah completa. O Miad Hen Nigalim. Miad quer dizer logo, imediatamente, Mamash, agora, now. Shabbat Shalom, Mashiach now, agora, já.